Essa minha Bíblia é a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E tudo isso no maravilhoso nome de Deus, ao único digno de receber uma salva de palmas na igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, glórias! Dá uma olhada para o seu irmão, dá um abraço no seu irmão. Aleluia! Oh, glórias! Como é bom a gente ver pessoas redimidas pelo Evangelho. Oh, glórias! Lucas capítulo 22, a partir do versículo 59. Lucas 22, a partir do versículo 59. Amém? E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando seu senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como ele dissera, hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro saiu e chorou amargamente. Eu quero orar para essa palavra, que ela chegue pura ao seu coração, que traga mudança à sua alma e que haja edificação no Espírito. E se quiser, você pode orar comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te glorificar, Senhor Deus, pela tua graça, te louvar pelo teu amor, te agradecer, Senhor Deus, pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, hoje, Senhor, que a tua palavra viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de junta e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, o som do nosso coração, Senhor. Senhor, pelo poder do sangue de Cristo, em nome de Jesus, Pai, nós proclamamos, Senhor Deus, a verdade do Evangelho. Senhor Deus, toda a hoste do inferno, tudo enviado, repreendemos em nome de Jesus. Proclamamos, Senhor Deus, um culto aceitável ao Senhor, a tua presença sentível nesse culto. Vem Espírito Santo. E em nome de Jesus, Pai, toda ofensa enviada, Senhor Deus, toda afronta do inferno, saia daqui, em nome de Jesus. Te glorificamos, te exaltamos em nome de Jesus. Amém. E você tem agora a grande alegria de poder sentar. Oh, glórias. Quando eu era adolescente, algumas semanas atrás, meu pai, ele tinha um sítio, tínhamos uma criação de gado leiteiro, ele tinha 30 animais, e a gente à tarde, quando eu voltava da escola, era responsável por algumas atividades. E um dia, eu voltei do colégio, e a minha mãe tinha me designado para eu limpar a estrebaria, para tirar o esterco. E o meu melhor amigo, veio para brincar. Nós tínhamos do lado da nossa casa, do lado do sítio, era uma floresta, era um mato maravilhoso. Eu gostava de brincar com o meu amigo. A gente fez uma casa, eram umas coisas lindas que a gente tinha. E ele veio e nós fomos para lá e eu esqueci. À tardezinha eu voltei para casa, já quando eu vi no monte, vi a minha mãe com o carrinho de mão tirando o esterco da estrebaria. Eu falei, ui, hoje vai ter. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe tinha terminado o trabalho, ela com o carrinho de mão andando, ela só olhou para mim, só deu um olhar para mim. Não era um olhar de repreensão, não era um olhar de alegria, de tristeza, era um olhar calibre 45. Conhece esse olhar, irmão? Eu nunca esqueci. Foi a última vez que eu não fiz o trabalho da estrebaria. A Bíblia fala aqui de um encontro que os olhos de Jesus tiveram com Pedro. Pedro, tudo aquilo que ele prometeu que não iria fazer, ele fez. Você lembra das tuas promessas de casamento? Ali na frente do altar, tudo que você prometeu? Você tinha certeza que ia fazer? A Bíblia relata aqui que Pedro, e interessante é que esse olhar de Jesus muda o coração de Pedro. Esse coração de pedra, de Pedro, esse coração tão viciado, esse coração que já estava petrificado, esse coração que não consegue mais perdoar, que às vezes não consegue mais. Havia tanta coisa, às vezes a nossa vida. E a Bíblia, ela mostra de que Pedro, ele sai e ele chora amargamente. Esse choro amargo.
Esse olhar que leva você a mudar a sua vida. Essa obra do Espírito Santo que faz que através de um olhar novamente nasça fidelidade dentro do coração. Quando Deus começa a ministrar, os olhos começam a falar. E quando os olhos falam, Deus começa a mudar a nossa existência. Pedro, ele estava muito desanimado. Kannst das erste Bild? Ele estava muito desanimado. E muitas vezes nós esquecemos quando Deus começa a ministrar, quando Deus começa a falar, quando Deus opera nas nossas vidas, nós temos o privilégio de chegar ao trono da graça e de saber que Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que opera. E quando nós conseguimos perceber a manifestação, vem o olhar de Jesus oferecendo a verdade, mas a verdade com amor. A verdade com amor. Os olhos cheios de verdade se encontram com o Senhor. Quando os olhos de Jesus encontram os teus olhos, quando os olhos de amor encontram a tua alma, quando os olhos do Senhor Jesus estão à sua volta, quando você é envolvido por esse amor, quando a presença do Espírito Santo, quando a unção do Senhor envolve esse olhar, existe um arrependimento. Um pré-requisito necessário para que haja mudança em nossa vida. É o arrependimento. E muitas vezes nós não percebemos o quantas coisas acontecem. E quando o galo canta, os olhares se encontram. O ponto de virada para a vida de Pedro. Pedro que estava entristecido, Pedro que não sabia, e de repente essas lágrimas rolam, e das lágrimas ele está a caminho da fidelidade. Porque primeiro nós precisamos cair em nós. Primeiro nós precisamos nos arrepender. Primeiro existe uma contritação, uma afronta contra a nossa alma, por causa que nós nos decepcionamos conosco mesmo. E Pedro, ele era uma pessoa, eu sempre digo, por mais que o Brasil ainda não fosse descoberto, Pedro Álvares Cabral, esse cabra tinha um pouquinho de sangue tupiniquim nas veias. Porque ele precisava de vários empurrões. Né? A gente chega nessa terra aqui, né? O alemão é uma vez e vai embora. O brasileiro não. O brasileiro ele vai de solavanco. Ele precisa de um empurrão, precisa de mais um empurrão. E lá no capítulo 5, Pedro, ele tem um primeiro encontro. Ele está pescando e não consegue pescar nada, frustrado. Ele vem à praia, Jesus faz lança-rede de novo. E ele vai contrariado e quando ele lança a rede, o barco se enche de peixe. E ele chega na praia, se joga aos pés de Jesus e fala, afasta-te de mim, mestre, porque eu sou um pecador. Quando nós reconhecemos a nossa limitação, quando entendemos que somos pecadores, quando conseguimos romper a nossa alma, de não mais ficarmos entristecidos, magoados, chateados porque alguém descobriu o nosso erro, mas quando o Espírito Santo, com seu abraço de amor, ele começa a revelar tudo que está no nosso coração. De repente existe esse novo formar que o Espírito Santo, quando colocado nas mãos do oleiro, começa a lapidação do nosso coração. E Pedro, algumas dessas experiências ele teve com Jesus, e foram experiências que marcaram ele. Um dia Jesus ele profetiza, ele fala, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos sacerdotes e seja morto. E Pedro olha para ele, jamais te aconteça isso. E os olhos de Jesus encontram Pedro e falam, reda Satanás. Pedro havia tido umas experiências meio afrontadoras contra a sua personalidade na frente de todos os discípulos. E agora mais uma situação em que ele havia prometido e de repente o olhar de Jesus encontra Pedro. E de repente dessas lágrimas, quando Pedro olha para Jesus, o caminho do arrependimento, o reconhecimento da infidelidade, que abre caminho para a fidelidade. Nós não permitimos Deus agir nas nossas vidas, enquanto não decretarmos a falência da carne. Enquanto não colocarmos na cruz,
Quando Deus começa a ministrar na vida de Pedro, quando as lágrimas começam a rolar, quando Deus opera, as lágrimas começam a falar. Ah, irmão, como é maravilhoso. Como é maravilhoso quando você vê alguém arrependido, alguém cuja vida estava toda enlacerada, e ele de repente arrependido, ele chega aos pés da cruz, se ajoelhando, fala: Senhor, eis-me aqui. Quanta alegria no céu de uma lágrima que é expressa depois de tantos anos de deserto, tantos anos de amargura, tantos anos de distância, tantos anos de problemas na família, tantos anos de orgulho. E de repente a pessoa cai em si. Como aquele filho pródigo que de repente ele se dá conta, de repente cai a ficha, de repente ele percebe: gente, eu estou fazendo tudo errado. Existe um modo. Pedro, ele de repente do fracasso, ele volta ao seu chamado. A graça de Deus não conhece aborto. A graça de Deus, quando nascemos, quando a obra de Deus nasce nas nossas vidas, vem a misericórdia do Senhor. E interessante é que o amor de Deus tem uma dimensão que nós seres humanos não conseguimos, que não é um relacionamento de reciprocidade. Nós, principalmente a gente que vem daquela nação, terra de Santa Cruz, no sul do hemisfério, a gente pensa assim: não quer, não precisa, eu não preciso. Olha minhas rugas de preocupação. Conhece isso? Jesus não. Jesus, quando ele encontra a Pedro, de repente, o reconhecimento da infidelidade abre caminho para a fidelidade. Jesus, quando ele encontra Pedro, o olhar de Jesus muda o coração de Pedro. Os olhos mudam o coração. E quando o coração é mudado, quando Deus opera, de repente o olhar de Pedro, ele novamente fica iluminado. De repente tem os olhos brilhantes. Quando você anda com Deus, teus olhos brilham. A Bíblia fala de Moisés, esse cabra que já estava na segunda mocidade, com 120 anos. E ele, quando falece, antes de falecer, a Bíblia fala, e seus olhos ainda, a versão hebraica diz, brilhavam. Os seus olhos ainda estavam lustros, os seus olhos ainda tinham luz, os seus olhos ainda revelavam de quem era o seu Senhor. Pedro olhou para Jesus, e os olhos de Jesus. E a Bíblia relata de que quando o galo canta, de repente Pedro olha para Jesus. Eu fico imaginando a situação do galo. O galo deve ter pensado: meu canto é muito ungido, irmão. Eu abro esse meu bico e o apóstolo cai de lágrimas. Eu vou cantar nas igrejas grandes, porque o meu bico traz muita unção. Muitas vezes nós não percebemos que aquilo que nós fazemos não tem nada a ver conosco. Já viu alguém elogiar o galo porque ele fez com Pedro? O galo tinha algum ganho nisso? Não. Deus, ele começa a operar. Quando Pedro faz a pescaria, os peixes não tinham nada a ver com o peixe. Quando ele encontra o galo, não tem nada a ver. Quando Jesus entra em Jerusalém, o burro não tinha nada a ver. Não adiantava o burro se gabar. Estou aqui, ó, eu estou trazendo Jesus para dentro da cidade. Todos, por favor. Fico imaginando o burro, uma semana depois, passando pela mesma ladeira. Ninguém olha para ele. Fala: o que aconteceu? A última vez jogavam palmas, dizendo: Maranata, que maravilha. Mas de repente, quando não falam mais, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Deus começa a operar. E essa é a maravilha, que quando os olhos falam, de repente, os olhos, eles transformam o momento de culpa em momento de graça. De repente, a autoacusação muda em misericórdia. De repente, Jesus começa a ministrar na vida e, de repente, as lágrimas são o caminho para o arrependimento. Esse arrependimento que Pedro precisava de reconhecimento da infidelidade. De repente, essas lágrimas que trazem ele do fracasso ao chamado. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, ele começa a operar. E muitas vezes a nossa terra tem se tornado muito árida. Às vezes caminhamos muito tempo no deserto. E às vezes não percebemos o quanto desgastada está a nossa alma, que o óleo do Espírito não está mais presente. Atrás da nossa casa tem um gramadinho. Aqui na Alemanha você não pode chamar de campo, né?
é 1 m² ali. E aí eu jogava bola com os meus netos, e joguei muita bola e a grama começou E principalmente lá onde está o gol, era só terra seca. E antes da gente ir para o Brasil, em março, quando fomos para o projeto, 2 semanas, eu comprei umas sementes de grama, e plantei ali. E quando eu vi que estava tudo meio ressecado, passei uma semente também em tudo que é lugar. E a minha esposa me conhece, quando eu faço uma coisa tudo XXL, comprei um pequeno saquinho de semente, espalhei pela grama. Quando eu voltei do Brasil, irmão do céu, como estava lindo aquele gramado. Agora na primavera, era flores de tudo que é lado. Na verdade, a intenção era consertar esses 20 centímetros quadrados que estavam sem. Mas eu coloquei ali e falei, já que estou com a semente, vamos fazer em tudo que é lugar. E de repente, todo atrás da casa, agora então, na primavera, floriram umas flores, nem sei o nome. Gente, aquilo ficou lindo. Eu falei, como pode, né? Um pequeno problema que foi curado, de repente curou todo o jardim. Irmão, muitas vezes você não percebe um pequeno problema que Deus cura no teu coração, cura todo o jardim. De repente você tem um problema de mágoa com o irmão do Beltrano e de repente Deus cura isso, restaura com a sogra, com o irmão, com o cunhado, com o vizinho, com a cozinheira, com a pessoa que está do lado. De repente aquilo, quando entra esse arrependimento, quando as lágrimas, quando os olhos de Jesus se encontram os teus olhos, de repente há uma cura que não é uma cura única do teu ex que acabou com a tua vida, e sim, de repente gera cura, e o rio de água viva que flui do teu interior, ele começa a ministrar na tua vida, e começa a trazer vida, começa a trazer fonte de água viva. Quando Deus começa a ministrar no nosso coração, a Bíblia mostra que Deus não olha apenas para os nossos sucessos, também olha para os nossos erros, não para nos condenar, mas para nos conscientizar e nos levar de volta à fidelidade. Nós precisamos. Quando olhamos para Pedro, Pedro olha para o Senhor e se lembra do seu fracasso. O galo canta. E Pedro percebe que fez exatamente o que nunca quis fazer: negar a Jesus. Nós vivemos numa época que nunca foi tão difícil você ser fiel hoje, nunca foi tão fácil negar a Jesus. Nós vivemos numa época em que você é ridicularizado quando você cita o nome de Jesus. Então nós só falamos que nós cremos, somos evangélicos, cremos, mas não falamos mais o nome de Jesus. Quantas vezes, eu lembro, eu fui no jardim de infância para buscar meu netinho, eu tenho um boné, e existe um preço, quando você se decide testemunhar de Jesus. Tinha na placa, coloquei Jesus, lá já riscaram meu carro, derrubaram a placa, já pintaram. Irmão, quando você se decide por Jesus, você vai ter... Paulo fala, todo aquele que decide seguir fielmente a Jesus terá perseguição. Mas é maravilhoso quando você é perseguido pelo motivo certo. Eu estava indo por jardim, e já algumas vezes eles tinham rido, e tinha uma professora, ela está se aposentando, ela olhou para mim e ele falou, o senhor é um clérigo, né? Você sabia que existe essa palavra? Eu falei, eu trabalho para o Senhor. Ele falou, vocês têm uma igreja? Vocês podiam me dar um endereço? Eu acho que eu estou precisando disso. Sabe, irmão, muitas vezes quando você permite Deus te usar, e às vezes são coisas pequenas. Eu tenho lá, algumas vezes, uns anos atrás, eu descobri uma coisa chamada Amazon. É muito perigoso isso. É uma coisa muito perigosa. Já dizia antigamente, não leia a revista das Amazonas, porque Amazon é perigoso. A gente faz muita compra. E cada um que vinha entrega um chocolatinho com um cartão da igreja. E aí tinha uma pessoa que várias vezes veio e de repente começou uma conversa. E uma coisa leva a outra, de repente Deus começou a ministrar. Hoje de manhã, veio uma mulher, ela falou, pastor, há 14 anos atrás eu vim aqui na oração da manhã. Foi um olhar, eu estava com câncer. Deus me curou do câncer naquela manhã, aqui na oração da manhã. A minha irmã também tinha câncer. Ela faleceu. Mas Deus me salvou. Eu vim aqui para dizer testemunhar o que Deus fez. Irmão, quando os olhos de Jesus encontram os nossos olhos, existe uma mudança. A Bíblia fala em Samuel capítulo 30, de que Davi, ele havia fugido de Saul. E para não ser pego por Saul, ele entra na terra dos filisteus. E lá ele luta pelos filisteus. E quando ele volta, a cidade dele de Siclag tinha sido totalmente destruída.
famílias sequestradas. E os homens chegaram, de repente começa um choro. Todos os homens choram. Você já viu homem chorar? É feio, né? O homem não sabe chorar, é que nem um motor de dois tempos que não pega. Já viu como é que o homem chora? E a Bíblia fala que todos os homens de Davi choraram, e Davi começou a chorar. E houve uma convulsão, porque eles pensaram em matar Davi, porque o Davi era culpado. E começou a chorar, e a Bíblia diz que Davi chorou tanto que não conseguia mais chorar. Você já teve um momento assim que você chorou tanto que você não consegue mais chorar? Muitas vezes é a partida do ente querido, muitas vezes é quando você percebe. E aqui a Bíblia relata de que Deus, Ele opera. E Davi, de repente, busca a presença de Deus, e Deus começa a mudar, Deus começa a transformar. O Salmo 51 diz, cria em mim um coração puro, a Deus, e renova em mim um espírito firme. Davi escreveu esse salmo depois que ele havia feito tudo aquilo que ele condenava, que ele havia adulterado, havia assassinado. E de repente, os olhos de Jesus, os olhos de Deus encontram ele através do profeta, e de repente ele tem um arrependimento genuíno, um choro de transformação. A verdadeira lealdade não começa com a perfeição, mas começa com a humildade ou com a auto-humilhação. Orgulho é o maior pecado do ser humano. E orgulho faz com que nós apresentemos algo que nós não somos. Não sei se você já teve essa experiência de encontrar uma pessoa que você só conhecia pelo Instagram. Eu lembro uma vez eu fui conhecer alguém, ele era pastor e tal, tinha visto umas fotos dele, encontrei e não tinha ninguém, tinha um idoso calvo, para não dizer um velho careca do meu lado, mas não era ele, era um cara jovem, cabeludo, cara maneiro. De repente ele olha para mim e falou, o senhor... Eu falei, o senhor? É o mesmo do Instagram, o senhor? Não é possível, não tem nada a ver. Irmão, muitas vezes nós nos apresentamos com os nossos dons, tudo que nós fazemos para o Senhor. Você dificilmente, no seu currículo vitae, você vai confessar algo que você fez de errado. Paulo, quando ele escreve as suas igrejas, ele sempre recomenda a eles, em busca deles estarem armados, deles estarem buscando o Espírito Santo e principalmente permitindo ser ensinados pela palavra. Os nossos sentimentos, muitas vezes, eles nos deturpam, nós muitas vezes não percebemos. A mulher pecadora de Lucas 7, uma mulher com passado duvidoso vai até Jesus. Ela se prostra diante dele, chora e unge seus pés com óleo precioso. Os fariseus julgam, mas Jesus vê suas lágrimas. E vê essas lágrimas como um sinal de amor. E o anfitrião fica afrontado. E Jesus fala, Simeão. Ele pensou, se ele soubesse quem é essa mulher. Ele falou, você me convidou. Eu entrei na sua casa, você não me ungiu com óleo. Você não me deu o ósculo santo. Você não lavou os meus pés. Essa mulher, desde que entrou, não parou. Com as suas lágrimas. Às vezes a nossa visão que a gente tem da terra, ela é muito humana e nós esquecemos de olhar para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E nós, Deus, temos um chamado, onde nós entramos é para entrar à luz. Irmão, nós não fomos chamados para condenar as trevas, nós não fomos chamados para culpar as pessoas, nós não fomos chamados para apontar com o dedo de acusação. Irmãos, o acusador é a concorrência. Mas nós, principalmente nós como crentes, nós temos a mania de culpar, de acusar e de nos afrontarmos de como os pecadores pecam. Irmão, é a natureza deles. Nós não fomos chamados para falar mal dos pecadores, nós fomos chamados para falar bem de Jesus, para falar do amor de Deus, para falar da glória de Deus, para falar que existe alguém que pode mudar a sua vida. E quando ele fala, olha, tem muita coisa errada, tem muita gente que eu não confiei e não tem ninguém que tem. Você fala, eu conheço um homem que pode. Amém. E alguém diz, olha, eu não sei nada, porque na minha vida não pode nada, porque eu estou com esse problema, ninguém pode resolver. Você pode dizer, eu conheço um homem que pode. Tem um que morreu na cruz, tem um que mudou a história da humanidade. E hoje podemos chegar na sua graça. Hoje podemos andar na sua presença. Deus é o Deus que opera. Deus é um Deus que faz a obra. Muitas vezes nós não percebemos. Existe um homem chamado Ray Overholt. Ele era um homem que nasceu há muitos anos atrás,
No ano de 1958, ele publicou uma música. 58, um ano maravilhoso. Muitas pessoas maravilhosas nasceram nesse ano, só para comentar assim, paralelamente. E esse moço, ele recebeu uma guitarra do pai, e ele começou a cantar, se tornou um cantor muito famoso. Ele cantava, e de repente, um dia, alguém leu para ele um versículo da Bíblia. E era o versículo de Mateus. O versículo de Mateus, onde Pedro, ele corta a orelha do Malco, e Jesus diz, põe a tua espada, não sabes tu que eu poderia chamar 12 legiões de anjos? E esse versículo chamou a atenção dele. E aí veio um título na cabeça dele, 10.000 anjos. E ele diz assim, eu nem sabia o que significava aquilo. Daí eu falei, eu vou cantar sobre isso, eu preciso saber algo. Aí ele pegou a Bíblia, a velha, usada da mãe, e começou a cantar. Começou a pesquisar. Ele falou, naquele dia que ele fez a primeira estrofe, ele foi lá na balada do clube que ele trabalhava, ele colocou esse título na sua pasta e entregou o pedido de demissão para o chefe. E ele falou, comecei a pesquisar, e Deus deu um louvor para ele. E ele fala, provavelmente eu sou a primeira pessoa que me converti com o meu próprio louvor. E ele se converte. E a música diz, ele poderia ter chamado legiões de anjos. E a música ele fala 10.000 anjos. Ele poderia chamar 10.000 anjos, destruir o mundo e ser salvo. Mas ele preferiu morrer por você e por mim. Ele estava sozinho ali na cruz, colocaram-lhe, cravaram-lhe uma coroa de espinhos. Ele poderia chamar os seus 10.000 anjos. Mas ele preferiu morrer por mim e por você. Quando você olha esse texto, 12 legiões de anjo, uma legião tem de 5 a 6 mil. Então, 12 legiões dá 72.000 anjos. Se você olha em Reis ou então em Isaías, você vê o texto em que o anjo do Senhor mata 185.000 assírios, um anjo. Se um anjo mata 185.000, 72.000 anjos, 9 vezes fora, 3 a 4, 105, 11 bilhões de soldados. Mortos com 12 legiões. E isso simbolicamente, porque a obra de Deus não tem limitação em questão de números. E ele, de repente, ele começa a cantar essa música, ele se torna um pastor. Ele, no final da sua vida, quando ele já é cego, quando ele já tinha 84 anos de vida, em 2008, ele dá a última entrevista dele. Ele fala como, de repente, esse olhar para Jesus mudou a vida dele. Talvez há muitos anos você já caminha com Jesus, mas às vezes é como essa grama que secou, que não tem mais vida, não tem mais nenhum suco, não tem mais o gosto, não tem mais a presença perceptível de Deus na sua vida. Hoje na oração da manhã veio uma irmã, ela falou, pastor, ultimamente quando eu leio a Bíblia está muito seco, eu não sinto mais a presença de Deus, se tornou uma obrigação eu ler a palavra de Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a sentir o Espírito Santo, eu quero voltar a ter alegria na adoração, eu quero voltar a ter prazer na presença, eu quero voltar a ter saudade do Senhor Jesus. A Bíblia fala ao Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. Ele tomou pão e tendo dado graças. Essa era uma característica do nosso maravilhoso Senhor, ser grato. Quando os nossos olhos encontram os olhos de Jesus, quando os nossos olhos brilham, existe uma característica de nós deixarmos o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, esquecemos que Deus é o Deus que opera, esquecemos que Deus é o Deus que abre os nossos olhos, e quando nossos olhos encontram os olhos de Jesus, acontece uma mudança. De repente os olhos começam a falar, de repente o amor de Deus começa a transparecer. De repente começamos a ser mudados pelo poder do Espírito Santo. Quando os olhos de Jesus encontram os teus olhos, o poder do Espírito Santo começa a emanar uma unção de arrependimento. E de repente não tem mais acusação. De repente Deus abre algo que nós não conseguimos explicar com palavras terrenas. É aquele reconhecimento de pecador que nós somos. Quando Jesus chega e trazem a mulher que era para ser apedrejada, porque ela era adúltera.
E Jesus diz, quem for sem pecado, jogue a primeira pedra. De repente, aquela unção da verdade que impede você de poder mentir, de poder. E de repente veio aquela conscientização de todos somos pecadores. De repente vem aquela conscientização que a nossa salvação é única e exclusiva pela graça de Deus. Mas quando a graça de Deus chega, você se torna ativo na fé. E de repente você busca, a Bíblia fala, você bate e abre. Você chama, você busca, você procura, você faz a tua parte. Deus começa a ministrar na sua vida. Há muito tempo, eu lembro uma vez, nós tínhamos um evangelismo no Brasil, e no final do culto, já era tarde, veio um homem. Estava de joelhos, chorando. Depois conversei com ele, ele tinha sido um pastor muito conhecido. E ele queria ficar rico. Ele falou, não é possível, pastor não tenha. Ele começou a usar algumas ações, alguns negócios, não muito claros. Ele ficou muito rico, mas a família desviou. A esposa separou. Ele se afastou da igreja. Naquele dia uma pessoa trouxe ele para a igreja. E quando eu vi, todos tinham ido embora, já estava escuro. Escutei um soluço, ele chorando. Os olhos de Jesus tinham encontrado ele. Poucos dias depois, eu vi a notícia que a esposa voltou. Alguns dias depois, que um dos filhos que tinha problemas de álcool, de repente foi restaurado. Hoje é toda a família novamente de pé, aos pés da cruz. Começou com choro. Talvez nós tenhamos chorado muito pouco, irmão. A gente tem acusado muito, tem muita filosofia, muito estudo, muita teologia, muito conhecimento, muita faculdade. Nós estamos numa fase em que todo mundo chega numa idade madura, quer novamente fazer, é academia, é faculdade, é pós-graduação, é doutorado. Tem um amigo meu que o nome dele tem 4 vezes Doc Pedro Afonso. Nós esquecemos que é só graça. Quando Jesus veio a essa terra, quando Jesus nasceu, não tinha um teólogo, não tinha um saduceu, não tinha um sacerdote, não tinha um entendido das Escrituras que estava onde Jesus nasceu, mas aqueles que tinham o coração voltado para Jesus. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar para você. A minha oração é que nós novamente temos fome de Deus, saudade do Senhor Jesus. O Jesus na ceia, ele fala para os seus discípulos, tenho mais uma vez saudade de cear junto com vocês. Essa saudade, por mais que ele veio da glória, por mais que a glória para ele vem a essa terra suja, e ele expressa o seu amor e sua saudade para os integrantes da sua igreja. E nós muitas vezes permitimos que a nossa alma nos afaste, que a nossa alma fique endurecida, fique orgulhosa. Essa pessoa eu não falo, lá eu não vou mais, essa pessoa... E de repente perdemos a nossa singeleza, perdemos o primeiro amor. De repente aquela fidelidade que tínhamos se tornou algo ritual, uma liturgia. A Bíblia fala hoje, se ouvirmos a sua voz, essa é a minha oração. Talvez você está assistindo de casa e muitas coisas aconteceram que distanciaram você da congregação, dos irmãos machucados. E de repente o olhar de Jesus, o olhar de Jesus, o olhar de Jesus. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade, de toda a injustiça. E talvez hoje é o dia em que você diz, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à fidelidade. Ou você ainda nunca entregou sua vida para Jesus. E se você quiser, ora comigo, diga assim, querido Pai que estás no céu, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo. Senhor, eu reconheço que sou pecador, Senhor. E me perdoe se eu estava afastado. Eu te convido, Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Te declaro como meu único Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus Pai.
em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao único na igreja do Senhor. A nossa vida é um sopro. Nós temos tantas atividades de hobby, de esporte, social, tantos momentos que nos reunimos para comer, para jogar. Existem tantas coisas que no âmbito horizontal te traz satisfação, mas não tem nutrição espiritual. A Bíblia fala, mas existe uma coisa, quando nós nos reunimos no nome de Jesus, Ele está no nosso meio. Existe uma presença notória de Deus quando permitimos Ele operar nas nossas vidas. E o reconhecimento da nossa falibilidade, da nossa infidelidade, é um convite do Senhor Jesus a permitirmos que Seu Espírito nos renove através do sangue de Cristo. De você novamente ter alegria, de você novamente ter amor à causa do Senhor, de você novamente... A Bíblia fala que o Senhor Jesus entra no templo, Ele olha para o gasofilácio, Ele olha para a caixa de ofertas, Ele vê uma viúva chegando e Ele observa. Jesus não observa só a viúva, não observa só as moedas, Ele observa também as pessoas que estão em volta, Ele observa as pessoas que estão administrando, Ele observa, Ele olha porque Ele ama, Ele não olha porque Ele quer julgar. Os seus olhos encontram os olhos daqueles que o temem, porque Ele ama. Ele quer encontrar, Ele faz lá depois fazer isso em memória de mim. Como é maravilhoso quando você olha. Nós tivemos os nossos jovens agora 2 semanas no Brasil. Eu instalei lá uma webcam. A minha esposa ficou rindo. Eu fiquei tanto tempo olhando, tão alegre do que os jovens estavam fazendo. Era um sonho que se realizou, aquele projeto. Foi tantos anos que a gente orou por isso. E você olha, glorifica, você olha e louva a Deus, você olha e exalta o nome do Senhor. Quando Jesus olha para você, Ele não olha com olhos de acusação, porque quando o Pai te olha no Espírito, Ele te vê com a lente de Jesus. Ele vê Jesus em você, Ele se alegra. Os salmistas, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não permita que o inimigo roube a alegria da presença de Jesus, a alegria de ler a palavra. Eu lembro tempo atrás, estava de madrugada numa oração, eu falei, Deus, eu quero voltar a sentir a Tua presença mais intensamente. É triste quando você não percebe mais a presença da pessoa amada ao seu lado. Quando o relacionamento se torna algo automático. Quero orar por você que está buscando mais de Deus. Ou você que talvez é a primeira vez que veio à casa do Senhor. Ou você que já foi decepcionado por igreja, decepcionado por pessoas. E a Bíblia fala se nós confessarmos Jesus na frente. Por isso que se você aceitou Jesus, ou se você quer uma oração, gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Para que novamente esse fogo do Espírito, para novamente essa ação do Espírito, para Deus novamente operar na sua vida, para você saber em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, que Deus muda a história, Ele muda o sentimento, Ele muda, Ele transforma a angústia na alegria do Senhor. E se você quiser, você pode vir aqui à frente. Se você está em casa, você pode ir de casa também. Como é maravilhoso quando nós nos direcionamos a Deus. Eu lembro que uma vez tinha um apelo. Eu estava na cidade de Toronto, nos anos 90. Estava uma viagem de negócios. E daí eu fiquei sabendo da igreja lá, eu entrei num culto. Aí estavam cantando aquele louvor, Os Dias de Elia. Eu sei que no final eu estava lá, eu já era pastor. Como de repente, um olhar de Jesus. E quando eu tive o apelo do altar, eu fui lá para frente. Quando descobriram que era um pastor, queriam que eu orasse junto com os outros, eu falei, não. Eu estou aqui na manutenção. E às vezes precisamos dessa manutenção do Espírito Santo. Não olha para o que as pessoas pensam.
Eu quero orar por você, para Deus mudar, para Deus transformar. E se você quiser, pode vir aqui à frente. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Que o Espírito Santo esteja manifestando na sua vida, que você esteja sendo transformado pelo poder de Deus. Muitas vezes esquecemos da obra de Deus. E Deus quer dar um renovo para a obra, um renovo do Espírito, um renovo de andarmos na sua presença. E para isso precisamos desse ponto de uma caminhada. Eu lembro uma vez quando eu fui para frente, o meu pé estava que nem um chumbo, quanta humilhação. Mas eu lembro quando eu fui lá para frente, irmão, quando nós nos desfazemos desse orgulho e permitimos o Espírito Santo agir nas nossas vidas, Ele quer transformar. Se você quiser vir, pode vir agora. Eu quero orar por você em nome de Jesus. E você também que está nos assistindo, queremos estar orando por você também. Eu creio no poder da palavra, eu creio na mudança que há quando nós nos dispomos a buscar o Senhor, quando nos dispomos a buscar a presença de Deus, quando Deus começa a manifestar nas nossas vidas, e Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que faz a obra, Ele é o Deus que tem um plano, e quando os olhos de Jesus encontram os meus olhos, há uma mudança na minha vida. De repente as coisas velhas se passam, de repente eu começo a permitir o Espírito Santo, o renovo, eu começo a permitir o Espírito Santo que mude meu hábito, de repente a angústia vai embora. Deus quer operar, Deus quer transformar, Deus quer fazer a obra, Ele quer fazer a obra também na sua vida. Talvez você está assistindo hoje e esse vídeo já tem muita idade, talvez eu até já estou na glória, e o olhar de Jesus encontra os teus olhos, a obra de Deus começa a manifestar, e Deus começa a operar na sua vida, para o louvor da glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus queremos te glorificar, Pai. Senhor Deus, a começar em mim, perdoa, Pai. Toda vez que esquecemos, Senhor Deus, da manifestação do Teu Espírito, esquecemos, Pai. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus presente, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que transforma, Pai. Senhor, Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Tu sabes das afrontas, Tu sabes da tristeza, Pai. E, Senhor Deus, hoje, quando nos reunimos, Senhor Deus, chegamos ao trono da Tua graça para tomar a ceia, Pai. Nós queremos dizer, Senhor, obrigado, Senhor, que tem saudades. Obrigado que queres novamente cear conosco, Pai. Nós cremos no poder da Tua palavra. Queremos que Tu és o Deus vivo. Vem Espírito Santo, vem Tu manifestando a Tua graça, Pai. E nós Te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.